É gostoso a gente ter o nosso devocional sozinho em casa, mas quando a gente junta com, né, um aconchego, é diferente. É diferente. A gente já sabe, como eu disse, muita gente já ouviu essa palavra, muita gente tem essa palavra de cor e às vezes nem sabe que está em Colossenses, nem sabe que foi Paulo que escreveu. Mas, realmente, Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. A igreja é o corpo. E hoje eu queria falar sobre movidos pelo Espírito. Movidos pelo Espírito, viver pelo Espírito, viver no Espírito. A gente sabe que Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Porém, eu gostaria de fazer uma pergunta para você: aonde entra o Espírito nessa equação? Qual é a importância do Espírito nessa equação? Onde Jesus é a cabeça e nós o corpo. Aonde entra o Espírito? Eu estive pensando e estudando hoje também em relação ao nosso corpo, porque Paulo faz essa referência e às vezes a gente pega isso como um pouco meio superficial e esquece de aprofundar nisso. E eu resolvi me aprofundar. Eu não era muito bom em ciências na época de escola, não. Como muitos, o meu negócio era educação física, né? Mas a gente foi relembrar um pouquinho de biologia. O que compõe o nosso corpo? Você sabe me dizer o que é necessário para eu fazer isso daqui? É um movimento simples? É simples, né, Rafa? O reflexo de eu chegar em você e fazer isso aqui, você vai piscar, você talvez se assusta. O que leva a isso? O que leva a essa reação? Para se mover, o corpo funciona dessa forma. O corpo ele é composto por ossos, tendões, ligamentos e músculos, basicamente. Ossos, tendões, ligamentos e músculos. Se o corpo fosse totalmente enrijecido, se um osso fosse realmente colado no outro, ele não teria locomoção. Você não faria isso aqui, você não faria só isso daqui. Então o corpo ele não é totalmente ligado, ele é conectado por ligamentos e tendões. Ligamentos e tendões é o que te possibilita de fazer isso daqui, por exemplo. É o que ele não tem mais, é o que o nosso bispo não tem mais, é o ligamento, já foi para o espaço. Já foi para o espaço, nos primeiros 30 segundos de futebol, foi para o espaço, o ligamento. Amém, amém. E já viu que dá uma dor, né? Uma dor violenta. Eu já machuquei meu tendão também, eu sei que é uma dor violenta. É uma parte muito importante do nosso corpo. Então o que acontece? Por exemplo, uma reação de reflexo. Imagina que eu estou aqui e esse suporte, eu estou aqui olhando para vocês e esse suporte vai cair. Eu não estou necessariamente olhando para ele, eu não estou esperando a sua queda. Não estou esperando, mas eu estou aqui falando. E eu vejo de relance que ele vai cair, meu corpo se mexe para pegar. Isso é um reflexo involuntário, certo? Eu não pensei em fazer aquilo, meu corpo simplesmente fez. Certo? O que procede isso? O que vem antes disso? É uma coisa de milésimos de segundo que acontece. Muito rápido. O seu cérebro, a gente está aqui. O cérebro ele não processa somente uma informação, ele não está processando aqui só o que eu estou falando, ele está processando a carinha de lindo de todo mundo que está aqui, só crente bonito, só crente cheiroso, estou sentindo o cheiro, estou sentindo o tato do microfone, estou sentindo as minhas roupas. Então é uma série, uma pancada de informações que o meu cérebro está processando, não só necessariamente o que eu estou falando ou fazendo. Então quando eu estou aqui, parado, e eu vejo de relance que aquele suporte vai cair, meu cérebro recebeu uma informação. Eu recebi uma informação de quê? Isso aqui, você vê como é detalhado, mas é muito rápido. Eu recebi a informação do quê? Vai cair.
e eu sou o único que está mais próximo a ponto de pegar. Então o meu corpo automaticamente pega. Ou seja, o meu cérebro recebe uma informação, e essa informação, através dessa informação, ele manda estímulos aos músculos. O corpo é revestido, isso que a gente chama de carne, são músculos. Músculos, não é carne. A gente que tem um pouquinho mais de carne. Tem um pouquinho mais de carne, que às vezes sobra aqui do lado, né? Mas você percebe que é uma coisa rápida, que é o que faz você se mexer. Por exemplo, começou a coçar aqui, automaticamente eu nem penso, nossa, está coçando, meu braço está coçando, eu vou levar o meu dedo indicador para coçar. Não, automaticamente coçou. Isso é interessante. O cérebro recebe informação e manda o estímulo aos músculos, porque os músculos que fazem a contração, não são os ossos. É o músculo que contrai para você puxar. E através das fibras musculares que essa informação chega no músculo e faz determinada ação. Ou seja, é assim que acontece com qualquer tipo de reflexo que você tem. É assim que acontece quando você toma um susto, até com suas cordas vocais, quando você toma um susto. Você dá um grito, você se assusta, você se espanta, você faz alguma coisa. É assim que acontece. É verdade, tem gente que às vezes na hora do susto é complicado, né, gente? Mas a gente respeita a individualidade de cada um. Jesus te ama da mesma forma, meu irmão. Então, o que eu quero dizer? Que o seu cérebro recebe uma informação. Aqui em cima, você recebe uma informação. E de repente, o seu corpo, em algum lugar, ele exerce algum tipo de movimentação, alguma movimentação. Vocês estão me acompanhando? É meio complicado esse tipo de coisa, mas eu tô tentando deixar um pouco um jeito mais fácil de entender. Né? É isso aí, para entender. É para entender. E eu comecei a pensar, poxa, é uma coisa tão complexa. Nosso corpo é uma coisa tão complexa. E a nossa cabeça é infinitamente ainda mais complexa. Só para vocês terem noção, alguns cientistas, alguns anos atrás, eu vi essa matéria, eles foram tentar reproduzir só o canal respiratório do ser humano com máquinas. Deu umas máquinas de mais ou menos uns 40 a 50 quilos, mais ou menos, só a parte respiratória do ser humano. Para poder fazer isso daqui ainda não faz daquele jeito. Então o nosso corpo ele é complexo. Então eu comecei a pensar por que Paulo comparou Cristo com a cabeça e a igreja como o corpo. Eu pensei, aonde o Espírito entra nisso? Então eu gostaria que você abrisse em João. João capítulo 14, versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Eu comecei a pensar, o que nos movimenta como igreja? O que deve nos movimentar como igreja? Qual é esse estímulo? Qual é o estímulo que a gente tem que receber? Se você puder abrir agora rapidinho Ezequiel 37, também muito conhecido. 37, verso 5.
Ezequiel 37, versículo 5 diz o seguinte, você já conhece o contexto, então eu vou focar só no 5. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. O Senhor ali, quando Ele está começando a dar as instruções a Ezequiel sobre o seu ato profético, Ele diz, em primeiro lugar, que Ele vai trazer o Espírito. Ele vai trazer o Espírito e depois que Ele trouxer o Espírito haverá vida. E a gente vê isso se concretizando um pouquinho mais para frente, quando os ossos começam a chacoalhar, sabe? Quando Ezequiel profetiza, aí aquele negócio muito louco começa a acontecer. Aí o osso se junta com o osso do seu devido lugar e crescem tendões, crescem os ligamentos, cresce tudo isso. Cresce a carne, os músculos, cresce tudo. Porém ainda são corpos sem vida. Eu comecei a pensar sobre isso. Porque ele fala o seguinte aqui no versículo 8: olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha destes 4 ventos, ó espírito, e sopre desses mortos, para que vivam. O que a gente entende? O que eu comecei a entender? Meu irmão, quando eu comecei a entender isso hoje, o Senhor começou a me tomar de um jeito, porque Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Para que haja movimento no corpo, o estímulo é o Espírito. Se não houver o Espírito, não há movimento. Se não houver o Espírito, não há vida. Se não há Espírito, não há vida. Se não há o Espírito, Rafa, não há movimento. Por isso que muitas igrejas, muitas pessoas que são parte do corpo de Cristo estão mortas. É um membro morto. Sabe o que essas pessoas são? Eu não sei se é só eu. Tem vezes que quando eu estou muito cansado, quando eu deito, às vezes eu deito do jeito que eu deito, eu acordo. Minha esposa sabe que eu sempre durmo de lado assim, no braço direito. Aí tem vez, isso acontece com todo mundo. Se você ficar muito tempo sentado, o que acontece com suas pernas, Rafa? Dorme. Quando eu acordo, às vezes você acorda, você... daquele jeito, né, pastor? Sabe como que é? Você acorda, você vai escovar o dente, você não consegue mirar em nada, você não consegue fazer nada. É um membro está adormecido. E quando esse membro está adormecido, isso acontece por causa que o fluxo de sangue, o fluxo de tudo que acontece no corpo é interrompido. Por isso que o membro adormece. E aí, às vezes, a cabeça, você quer mandar um estímulo para aquele membro e ele não funciona. Ele não funciona porque ele está desligado do corpo. Ele está adormecido. Você não consegue mexer. Você não consegue fazer o número 2, o número 1, o número 4, o número 5. Você não consegue ter coordenação motora porque o membro não recebe o estímulo que é necessário. Trazendo isso para a nossa realidade. Meu Deus. Meu irmão, você como igreja, você como membro do corpo de Cristo, como está a sua ligação com a cabeça? Você tem recebido esse estímulo? Você tem recebido? Porque o estímulo é a instrução. É o estímulo que eu mando para o meu cérebro que faz eu trocar de página. É o estímulo que o meu cérebro manda para as minhas mãos que vai fazer eu escrever alguma coisa, que vai fazer eu pegar e estender o meu braço para alguém que precisa. É o meu... Oh meu Deus, é esse estímulo que vai fazer os meus membros se mexerem, as minhas cordas vocais falarem, que haja vida sobre o vale, que haja vida sobre esses ossos secos. É o estímulo que o Espírito traz ao membro que faz com que ele se movimente. Se não há Espírito, não há vida. Se não há estímulo, não há movimento. Oh meu Deus. Vocês estão entendendo aqui, meu irmão, o que está acontecendo?
Oh, meu Deus, isso causa uma série de coisas. Isso causa uma série de coisas. Porque quando nós estamos desconectados, passamos a ver as coisas com os olhos comuns, com os olhos mundanos. Porque o que faz os seus olhos espirituais estarem abertos? Não, o Espírito. Se você não recebe o Espírito, você não tem o estímulo. Então os seus olhos permanecem fechados. Não quer dizer que a cabeça não está mandando estímulo. Não quer dizer que seu cérebro não está mandando estímulo. Quer dizer que você está adormecido. E você não está recebendo. Você não está reconhecendo. Se você puder, abre em Colossenses de novo. Colossenses, agora capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículos 13 ao 15. Mas como assim a gente começa a ver com os olhos mundanos? Como assim? Isso aqui, quando eu li, o Senhor me impactou, meu irmão. Vamos ler. Aqui é Paulo sempre direcionando as igrejas. Versículo 13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Versículo 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Como assim? Quando Jesus está pendurado no madeiro, quando Jesus está lá, pastor, crucificado, pendurado, todo sangrando, alguém ali viu de alguma outra forma? Todos ali estavam chorando, todos ali estavam preocupados, porque pelo menos os discípulos estavam preocupados. O Cristo está morrendo. Alguns se alegravam com aquilo, outros nem ligavam. Porém, para todos aquele momento era um momento de morte. Para todos que estavam ali, aquele era um momento de morte. Mas não é assim que Paulo retrata. Porque Paulo diz o seguinte, em versículo 15: tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aonde o corpo que está desconectado vê morte, o que está ligado vê vida. Aquele que está desligado do corpo, aquele que não recebe o Espírito, aquele que não recebe o estímulo do cérebro, que não tem a sua visão aberta, a sua visão espiritual ali, realmente vendo as coisas do jeito que são, elas sempre vão ter um olhar de morte. Mas não. Aquele momento era um momento de vitória. Aquele momento era um momento de vida. Aquele momento era um momento de liberdade. Ali Jesus dizia: está consumado. É o que ele diz. Nós vencemos. A vida superou a morte. E não há condenação sobre esse povo. Não há condenação sobre esse povo. Aí nego sofre uma tribulação, Rafa, começa a ficar triste. E aí ela começa a dormir em cima do próprio braço. E aí começa a impedir o fluxo que é necessário para a sobrevivência daquele membro. Porque se você impedir o fluxo por muito tempo, o que acontece? Se você impedir o fluxo de sangue, ele morre. Aquele membro morre. Pior estar morto do que adormecido, não é? Então a gente deve ter, meu irmão,
Quando a gente alcança esse nível de entendimento, porque isso é maturidade. Isso é maturidade no reino. Isso é maturidade no Espírito. Você olhar para a cruz e não ver só um momento de morte, mas você entender que aquilo ali é um espetáculo público. As pessoas estava todo mundo ali assistindo, alguns chorando, outros rindo, mas aquilo ali é um espetáculo público, porque Jesus estava vencendo sobre eles, e eles não viam. Fala para o irmão que está do seu lado: se você permanecer ligado com o cérebro, aonde há morte, você verá vida. Aleluia, Jesus. Isso é lindo. E por quê? Qual é a importância disso tudo? Tá, eu entendi que é o Espírito, porque Jesus disse: eu pedirei ao Pai e Ele vos mandará o Consolador. É o Consolador que faz essa conexão com a cabeça. É Ele que manda esse estímulo para a gente. É Ele que fala: ei, bispo, faz isso agora. Algumas ideias, algumas ministrações não vêm da gente. Nenhuma vem da gente, para falar a verdade. Nenhuma vem da gente. Tudo vem direto dele. Não é, Rafa? E não é gostoso sentir essa ligação vindo, esse fluxo, esse negócio começa a esquentar. Por que seu corpo começa a esquentar quando você está se movimentando? É porque o fluxo está rápido demais. Está rápido e isso é bom. Você se sente bem, você se sente ativo. Você se sente ativo, você começa a ficar no pique. Dá para desligar, pastor? Não desliga, velho. Não desliga. Depois que você para e você esfria o seu corpo, você sente o cansaço. Porém, se você permanecer sempre se movimentando, oh Senhor, é para isso que Ele nos chamou. É para isso que Ele nos chamou. Ele chamou, não foi para você estar perdido como um membro morto, como um membro adormecido. Ele te chamou para estar recebendo esse estímulo direto o tempo inteiro. Ele te chamou para você receber o Espírito, receber instrução, receber, oh meu Deus, exortação, receber destino. É através dessa conexão que nós recebemos a instrução. É através dessa conexão que recebemos destino e exortação. Porque exortação é dura, mano. Se você não estiver ligado no Espírito, a exortação vai ser sempre um xingamento para você. Sempre vai ser uma briga. Agora, quando você está conectado, a exortação é motivo de alegria. E para que tudo isso? Para que está se movimentando? Abre em 1 Pedro 2, 9. Apocalipse primeiro. Em Apocalipse, rapidinho. Capítulo 2, versículo 7. Já estamos acabando. Só a parte A do versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito é enviado pelo Pai. Jesus disse: o Pai vai enviar o Consolador, o Pai vai enviar o Espírito. E aqui diz: ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a voz do Pai. É a voz do Pai falando direto com você. Oh, aleluia. Agora sim, 1 Pedro 2,9. E por que, Senhor? Por que, Pai, que o Senhor me quer desse jeito? Por que, Pai, tudo isso? Para que todo esse movimento? Para que permanecer sempre me movimentando? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus.
não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Aleluia, aleluia. Você, oh meu Deus do céu, você é geração eleita, você é sacerdócio real. Você precisa estar se movimentando, porque você foi escolhido para levar as boas novas do Espírito. Você foi escolhido para levar essa palavra aos 4 cantos da terra. Você não foi chamado, meu irmão, fique de pé no seu lugar, por favor. Você não foi chamado para ser um membro adormecido. Você não foi chamado para ser um membro que impede a passagem do fluxo, que impede a passagem do estímulo. Você foi feito para ser um membro completamente e inteiramente ligado com o cérebro, e inteiramente ligado com a cabeça que é o Cristo, com a cabeça que é Jesus, que morreu na cruz. Aleluia! Feche seus olhos, meu irmão. Feche seus olhos, você que entende essa palavra, você que entende a importância disso tudo. Oh! O Espírito vem sobre nós, vem. Feche seus olhos, abra o seu coração para receber a presença do Espírito. Abra o seu coração para receber o estímulo que o Senhor está mandando para você hoje. Hoje Ele está mandando novas coordenadas. Hoje Ele está mandando novas direções, novas instruções para você. Abra os seus olhos espirituais. Abra o seu coração para receber. Seja um membro ativo do corpo, não seja um membro adormecido. Oh! Oh! Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus, Jesus. Feche seus olhos, feche seus olhos. Nós preparamos um lugar pra você. Oh, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você. Sim! só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você. Sim! Sim! Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, aqui, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Declare. Nós preparamos um lugar pra você. Ei, ei, Só pra você, Jesus. Eu sou esse lugar, eu sou. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você. Nós preparamos um lugar pra você, eu sou esse lugar. só pra você, Jesus. Vocês, porém, Nós preparamos são geração eleita, um lugar. sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar. Não é para ficar parado, não é para ficar deitado em cima do próprio membro, é para anunciar as grandezas
daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em momento que o Senhor fala com Ezequiel, todo aquele momento é justamente para fazer isso com Ezequiel. É para limpar as suas artérias, é para limpar as suas vias, para receber o estímulo, porque Ezequiel ainda assim olhou e viu ossos sequíssimos, mas o Senhor via vida, o Senhor via pessoas, o Senhor via um exército enorme, e é isso que o Senhor quer fazer com você. Ezequiel diz que ele foi levado em espírito. Se você estiver desconectado do espírito, você não vai viver o sobrenatural de Deus para sua vida. Se você não tiver os seus olhos espirituais abertos, se você não tiver esse entendimento, você não vai viver nada na sua vida. As tribulações sempre vão ser tribulações. As bênçãos nunca vão ser tão grandes quanto elas deveriam. Oh Senhor, venha nos mover nessa noite. Senhor, nós queremos receber o seu estímulo. Nós queremos receber o seu Espírito. Nós queremos receber o seu Espírito nessa noite com novas instruções. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você. Jesus, Jesus, nós preparamos um lugar pra você, só pra você, só pra você, só pra você, Yeshua. Preparamos um lugar pra você, só pra você. Chora, cataraba, cheira, cataraba. Jesus, Jesus, nós preparamos um lugar pra você, só pra você. Não vamos nos esquecer. Flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. Levante seus braços. Levante as suas mãos. Levante suas mãos. Pra encontrar teu amor que nos envolve. Nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Oh, aleluia. Agora nós, como corpo de Cristo, assim como Jesus disse,
Pai, que eles sejam um como nós somos um. Nós, agora juntos, aquilo que você puder ofertar de melhor. Meu irmão, eu não vou estipular nada sobre você aqui. Você sabe a sua realidade.